Olá! Hoje eu vou te falar sobre por que coisas ruins acontecem. Às vezes acontecem mais comigo, ou acontecem num momento específico que parece que tem uma urucubaca, um monte de demônio, um monte de coisa tentando me impedir, parece que tem uma coisa que precisa sair. Por que isso acontece? Eu vou falar de uma forma bem objetiva, mas talvez você nunca tenha ouvido sobre isso e isso vai mudar a sua cabeça e vai te trazer clareza. Quem já ouviu meus outros vídeos sabe que eu sou objetiva e direta. Existe um motivo para coisas ruins acontecerem. Ele parte de uma premissa que é uma lei natural da vida. Toda vez que você quiser evoluir, avançar, que você buscar algo melhor e ser uma pessoa melhor e melhorar a sua vida e a vida de outros, haverá resistências. Então, o que é essa resistência? Ela é uma oportunidade de você mudar padrões, mudar relações que estão te prendendo para que você avance. E a verdade é que muitas pessoas param nesse lugar. Então, por que coisas ruins acontecem? Eu vou te explicar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Segundo a teoria da permissão, você é um núcleo emocional. Você tem um núcleo interno e cada pessoa tem o seu. Nas relações, família, pais, né, pai, mãe, filhos, familiares, pessoas importantes que estão próximas, esse núcleo, às vezes ele interfere no núcleo da outra pessoa. E isso significa que há dependência emocional. A dependência emocional, a maioria das pessoas vai falar assim, eu não tenho dependência emocional. As pessoas, elas simplificam esse termo e acham que não tem. A verdade é que todo mundo tem dependência emocional em algum nível. Se a sua vida está deslanchando na maioria das áreas, você tá ótimo. Agora, se não, existe dependência emocional te prendendo. Como que a dependência emocional pode me prender? É literalmente uma prisão, muitas vezes, uma corda que você fica segurando com a outra pessoa e você não vai pra frente e não avança. E muitos dos acontecimentos ruins, eles se dão por causa dessa dependência. Então, como que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Então, vamos supor que eu seja adolescente, estou na minha casa, meus irmãos vivem em casa, todos eles, minha família, uma vida pacata, e eu resolvo fazer algo diferente, estudar fora. E quando eu resolvo fazer isso, eu faço alguns movimentos, e aí eu começo a pesquisar, vem uma oportunidade para mim, eu não conto para ninguém, mas de repente a minha mãe fica doente. O que isso significa? A doença dela, ela pode paralisar. Então, a minha mãe tá doente, eu não vou mais, agora ela tem uma doença grave, então eu não posso mais seguir com a minha vida. Se isso te paralisar ou tentar trazer essa resistência, tentar trazer um impeditivo, isso é dependência emocional. E aí, o mais maluco de tudo é que essa dependência, lembra que eu te falei, essa mãe, ela não sabe que esse adolescente, que no caso sou eu, né, o exemplo sou eu, né? Então, a minha mãe não sabe que eu vou viajar, mas ela fica doente, mesmo sem saber. Então, nada a ver, imagina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, a dependência emocional, ela é inconsciente. Então, uma pessoa que está influenciando, interferindo no núcleo da outra, inconscientemente, ela pode ter uma reação dessas para até impedir que essa pessoa vá embora, porque ela não consegue lidar com essa disruptura, né, com essa separação, com essa ruptura. Então, o que isso significa? Que os acontecimentos ruins, ou eles estão acontecendo aleatoriamente na sua vida, porque você não sabe o que quer, porque você não se posiciona, porque você não tem nenhum desejo, ou você designou algo, você deseja algo, você está correndo, você está fazendo um movimento em relação àquilo e os acontecimentos ruins acontecem. Eles vêm para te impedir, eles vêm para te parar e a maioria das pessoas para nesse lugar. As pessoas de sucesso, elas passaram por esse lugar e aqui em cima tem um respiro. Quando elas enfrentam isso e quebram o padrão e desligam os relacionamentos que elas têm que desligar e elas mudam os padrões, realmente elas conseguem ir para o próximo nível. Então, se você não está com a vida deslanchando nas áreas que você deseja agora, talvez você tenha que olhar para a dependência emocional. E aí eu quero te falar uma coisa. Se você nunca ouviu isso na vida e você está tendo muita clareza, muitos insights, coloca aqui para mim para eu saber e poder trazer mais conteúdos para ajudar vocês. E talvez você já tenha até alguma noção disso e você está se perguntando, tá, o que eu faço agora? Você precisa passar por um processo terapêutico de mudança de mentalidade, de quebra de padrões, de quebrar essas dependências emocionais. Você precisa buscar uma abordagem, um protocolo que realmente vai fazer isso com você, porque é muito difícil fazer isso sozinho. E o que eu vou te dizer? Eu faço isso? Faço. Eu sou muito boa nisso, porque eu fiz principalmente na minha vida. Mas talvez o seu processo seja comigo e talvez ele não seja. Então o que eu quero te falar é, fale com Deus, pergunte a Deus, quem é que pode me ajudar? E agora, quem poderá me ajudar? E ele vai colocar essa pessoa no seu caminho. Como eu falei, pode ser eu, pode ser outra pessoa, mas vai ser um processo, vai ter uma abordagem, você vai pagar por isso e vai valer a pena. Se você precisa mudar a sua vida, você precisa encontrar um processo que te faça sair desse lugar e é muito difícil sozinho. Por isso temos pessoas que têm sucesso, que a vida é tão boa e a maioria das outras tentando isso e sem conseguir, vivendo uma vida mais difícil. Então encontre quem pode te ajudar nesse processo. Deus, ele pode te direcionar para alguém que tenha tudo a ver com o que você precisa, com o que você está buscando. E se você quiser conhecer mais sobre você e mais sobre mim, vai lá no @leticia.mattioli.